Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 3 de março de 2024, né? Uma quarta-feira. Estamos começando o momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor. Amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas necessárias pecados que são em número, Pai. Entre na tua presença santa, Pai, te pedindo me ajuda, me fortalece, me guarda. Deus, toma conta do meu lar, da minha família, do ministério, chamado, tudo que eu tenho confiado na minha pessoa. Nessa hora também, meu Deus, eu apresento a vida daquele ouvinte que está do outro lado, ouvindo, Pai, essa palavra, que o Senhor possa estar indo de encontro com ele, guardando, cobrindo, abrindo as portas. Não sei, Pai, se ele está enfermo, se eu possa curar. Deus estiver desempregado, o Senhor possa estar abrindo a porta pela tua misericórdia, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor. Deus, eu não sei, Pai, se essa pessoa conhece a tua palavra ou não, mas se não conhece, que tua expressão de Deus possa estar tocando, porque a tua palavra diz que teu Espírito convence o homem do pecado. Visita, meu Deus, trabalha neste dia chamado hoje, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, se tiver alguém também que perdeu um ente querido, que estiver enlutado, que o Senhor possa estar consolando esta família, Pai, neste dia. Amém? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Provérbios 8, tá bom? Que Deus possa guardar também neste dia, se tiver alguém em cárcere privado, sequestrado, se tiver alguém passando por uma situação de enfermidade no hospital, que Deus possa estar entrando com providência, que Deus possa estar entrando com socorro, que Deus possa estar entrando com socorro, com livramento, em nome de Jesus, amém? Porque é só Deus, igreja, é só Deus na minha vida e na sua. É só Deus em tudo e em todas as coisas, amém? A palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 8, amém? Diz assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. E nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, porta dentro, ela chama em voz alta: a vocês, homens, eu clamo. A todo levanta minha voz. Vocês inexperientes, adquira a prudência. E vocês tolos, tenham bom senso e ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas. Para os que têm conhecimento, prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento. Quem vem do bom senso? Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulhoso e o arrogante, e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e que me procura, me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Nossa, parece de Jesus, né? Jesus é sabedoria para mim e para a sua vida. Ele já estava, ele era, ele sempre foi e será. Quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu a fonte do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem. Ai, eu acho tão lindo, gente. Meu Deus do céu, olha que coisa linda. Tem que riscar. Não violasse as suas ordens quando marcou os limites. Dos alicerces da terra, eu estava.
Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto dia a dia. Eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, a humanidade que me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam meus caminhos. Como são felizes os que guardam o caminho do Senhor. Ouça a minha instrução e serão sábios, não a despreze. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto à porta da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus, eu não tenho nada para falar. Mas eu te peço nessa hora, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu venha falar somente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Amém. A palavra do Senhor é perfeita, né? Ela diz aqui assim para mim e para você. Chamado A Sabedoria, é o título aqui de Provérbios 8, tá bom? Diz assim: a sabedoria está chamando, o discernimento ergue a sua voz. A sabedoria, né? A sabedoria é como um preparativo, né? Para o apelo de Deus à humanidade. Para ver, né? Que se formos insensatos, a gente não consegue ver a glória do Senhor. Por isso que nós temos que estar com sabedoria. A sabedoria pertence a Deus, né? Então, cada vez que a gente entende que a sabedoria pertence a Deus, a gente vê a mão de Deus trabalhando, né? Como sempre, cuidando de mim, de você, de todo, do mundo inteiro. Deus, ele é tão sábio. Igreja, eu amo muito quando eu tô numa ponte, igual segunda, né? Hoje é quarta. Eu fui no centro com a minha filha comprar umas coisas, eu subi na ponte. E eu gosto de observar, assim, os carros indo e os carros vindos, né? Principalmente quando tá escurecendo nas estradas, a gente vê que um vai de uma cor e outro vem de outra. Então você vê a sabedoria ali expressa, né? Porque se a pessoa se não tivesse, eu não sei explicar, porque é tão lindo. Você vê a sabedoria de Deus em tudo, no trânsito, onde você vai, você vê a sabedoria de Deus. Porque Deus, ele é a própria sabedoria, né? Jesus, a Trindade é a própria sabedoria. Então eu acho muito lindo. Então assim, um vai, outro vem, né? Então você consegue separar. Aquele que tá dessa cor vai, aquele que tá dessa cor vem. Então é muito lindo, muito lindo. É o próprio Deus, né? A grandeza de Deus. E diz assim: nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se esconde. Ela é o quê? Ela é quem? A sabedoria, né? Então a gente vamos estar sempre clamando, porque ela está escondida. Mas se você procurar, se eu procurar, a gente vai achar. Vocês homens, a vocês homens eu clamo, a todos levanta a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram a prudência e vocês tolos tenham bom senso. Então a prudência é muito importante. Todo homem prudente, ele sabe falar na hora certa, no momento certo. Ele sabe apaziguar a fúria do inimigo, né? Ele trabalha de maneira certa. Diz também aqui, que diz assim: ouça, pois tenho coisa importante para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. O que é certo, né? Porque o nosso Deus é certo e tudo que é certo pertence a Ele, né? A gente tem que falar o que é certo, a gente tem que estar a favor daquilo que é certo. Apesar que as pessoas adoram estar do lado das coisas erradas, né? E dizer que está servindo a Deus. A Bíblia não me dá esse embasamento. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulso aos meus lábios. A boca de Deus é verdadeira, né? O homem que distorce, então isso repulsa, né? Muito triste. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. A palavra do Senhor é justa, porque João 1 vai dizer assim: e a palavra veio para os seus não receberam. E todos que o receberam deram-lhe poder serem feitos filhos de Deus. Então a própria palavra aqui representa Cristo, né? Então Cristo, ele é verdade, não tem maldade, não tem perversidade, Cristo, ele é perfeito, né? Diz assim: para os que têm discernimento, são todas claras e reta para os que têm conhecimento. Então, se você tem discernimento, você tem a sabedoria de Deus, é claro, né? Não é nada obscuro, porque as coisas do Senhor são claras, são puras, né? O homem mau que perverte as coisas do Senhor. Prefiram a minha instrução, a prata e o conhecimento ao ouro puro. A instrução do Senhor, a instrução de Deus, né? Ela é perfeita. Se a gente seguir o conselho do Senhor, a gente tem vida eterna. Isso é mais importante para mim e para você. Pois a sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que você possa desejar comparar-se a ela. O homem sábio, prudente, ele vai buscar servir a Deus para quê? Para ser salvo, para ir para a glória, para estar no braço do Pai, né?
Então, isso é muito importante para mim e para você. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho um conhecimento que vem do bom senso. Olha só. Então, assim, por que a prudência? Porque a prudência, o conhecimento, o bom senso e a sabedoria andam junto, né? É automaticamente, um puxa o outro. Se você sabe, né? Você tem prudência. Você vai vigiar, né? E, e aí você tem o quê? Conhecimento e bom senso. Você sabe o momento certo de fazer. É o momento de agir, né? E o bom senso é muito fundamental. Tem gente que não tem o senso, nenhum senso do ridículo, né? Então é bem complicado. Mas nós temos que estar firme no Senhor, sempre buscando entender e compreender a sua palavra, porque a sua palavra é simples. Ele diz assim para você no 13: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então nós temos que temer a Deus. Além de temer, nós temos que odiar aquelas coisas que Deus odeia. Deus odeia a mentira, Deus odeia o arrogante, a soberba, né? Gente, e a gente está num tempo onde esse tipo de gente acha apoio, pessoas que têm esse comportamento, esse mau comportamento, né? De falar, o comportamento perverso de agir. Pessoas assim, sempre tem pessoas para apoiar, né? Para quando a pessoa tenta ser íntegra, correta, porque a mentira, ela quer subjugar sobre a verdade, né? Quer sempre subjugar. Mas Deus, ele vê todas as coisas, né? Glória a Deus, por isso ele sabe quem é verdadeiro e quem não é. Então nós temos que ter o temor. Se você tem temor a Deus, vixe, então você vai buscar sabedoria, né? Você vai morar com a prudência, você vai ter conhecimento, você vai ter bom senso. O 12 está entrelaçado com o 13, né? Isso é tremendo, é o temor do Senhor, né? Você vai odiar aqueles perversos que falam mentira, que enganam. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder, tudo pertence a Deus, né? Isso é muito tremendo, né? Esse conselho sensato, o entendimento, são características de Deus, porque Deus ele é perfeito, porque Deus é sensato, Deus é prudente, Deus é tudo em todos, né? Então, assim, e o Espírito do Senhor, ele nos convence, né? Ele nos constrange quando você tem o temor do Senhor. Então, quando você vai fazer alguma coisa errada, o Senhor nos constrange. Igreja, às vezes eu tô constrangida, eu falo, meu Deus, desculpa, me perdoa, porque eu fiz tal coisa, não te agrada, né? Então, ele nos constrange, né? Oh, aleluia, glória a Deus, né? E esse é o poder de Deus, né? Ainda bem, é o poder, vamos dizer assim, da cruz aqui, que constrange a mim e a você. A gente não vai pecar, a gente não vai mentir, a gente não vai enganar. Pecar não, porque nós pecamos todos os dias, né? Mas a misericórdia do Senhor é a causa de todos nós sermos consumidos. Mas não vamos mentir, não vamos roubar, não vamos enganar, não vamos fazer fracatua, não vamos prostituir, porque nós temos a Deus, nós tememos a Deus, e isso repudia o nosso Deus, né? E ele vem mais forte e diz para mim assim: por meu intermédio, os reis governam, as autoridades exercem a justiça. Então, por intermédio de Deus, né? Quando a autoridade ela é justa, né? Ela faz as coisas com temor de Deus, né? Mas a gente sabe que no nosso país, no mundo inteiro, reina a injustiça, né? Mas Deus, ele é justo, né? E ele governa, né? Por meu intermédio, os reis governam, as autoridades exercem a justiça. Então, é por intermédio de quem? De Deus. Porque tudo tá nele, né? Ele governa. Você lembra que Salomão orou pedindo a Deus sabedoria? Para quê? Governar Israel, né? Então é por intermédio de Deus, por intermédio de Deus. No 16 diz assim: também por meu intermédio governam os nobres todos os juízes da terra. Tudo por intermédio de Deus, tudo, tudo, tudo. E ele fala aqui no 17: amo os que me amam e os que me procuram me encontram. Então, se você ama a Deus, você vai fazer o quê? Você vai procurar servi-lo. Você vai procurar adorá-lo. Você vai procurar se desviar do mal, né? Aí você vai procurar Deus, você vai encontrar Ele. Porque Ele ama os que procuram Ele. A gente só vai procurar... Você procura alguém quando você precisa, quando você tem saudade, né? Quando você sabe que você precisa dela, e a gente precisa de Deus. Então nós temos que procurar Deus todos os dias. Orando, intercedendo, nos abstendo do caminho mal, da mentira, do engano, de tudo que não agrada a Deus, entendeu? Então ele diz assim mais para mim, para você no 16: comigo estão a riqueza, a honra, a prosperidade e justiça adoradora. Tá com Deus, né? Tá com Deus. Tudo isso pertence a Ele, porque Ele, essa é a essência de Deus. É a justiça, a prosperidade, né? A riqueza, a honra, tudo que é benigno pertence a Deus, né? Então, ele diz no 19 assim: meu fruto é melhor do que o ouro puro.
O que ofereço é superior à prata escolhida. O que Deus oferece para você? A sabedoria. Sabe a árvore da vida que estava lá no Éden? É ouro puro, prata escolhida, né? Então, a gente vê que essa árvore aqui, não, naquela época, se Eva tivesse essa sabedoria, o temor de Deus, ela não teria feito o que ela fez, né? Então, ele diz para mim e para você, né? Que aqui, ó. Vamos no 20. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, né? Tá andando pelo caminho da retidão? Continua, né? No 21. Concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Deus, ele dá riqueza, né? E essa riqueza de Deus pertence somente a Deus. Essa riqueza é somente do Senhor. É Deus, é só Deus, né? Então tem gente que... Porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata. O mundo e a terra e a plenitude que tudo nele é dele. Então, fala pra mim. Ele dá a riqueza dele pra quem ele quer, né? Isso é muito importante, a gente ter sempre em mente isso. Ele diz também, tipo assim, concedendo as riquezas que me amam e enchendo os seus tesouros. Então, essa riqueza, muitas vezes, ela tá atrelada à parte espiritual, né? Muitas vezes não é algo material. Mas se você é rico da graça, da misericórdia de Deus, se você tem temor, você é uma pessoa rica. Apesar que as pessoas entendem que a riqueza, ela tá atrelada a bem materiais, e não tá. Tá atrelada à nossa salvação, né? Muitas vezes. Muitas vezes não, ela está atrelada à nossa salvação. Isso é muito importante. Diz assim, no 22. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Pode ser Jesus, né? A sabedoria, né? Deus a criou. Bom dia. Então, é a sabedoria, desde o princípio está com Deus, né? Deus, ele é sábio. E diz assim, nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fontes de água. Deus é a sabedoria, sempre existiu, né? Jesus, né? Diz assim, então essa sabedoria é só Deus que tem para dar, né? Diz assim que também pode ser também uma referência a Cristo, né? Porque nessa época Jesus, ele sempre existiu, né? Ele e o Pai são um. Então eu quero crer também que Cristo, por ser a palavra divina, né? A palavra viva, né? A sabedoria de Deus. É um atributo de Deus, é um presente de Deus para a criação, né? Um presente de Deus para mim, para você, a sabedoria dele. Ele diz mais para mim, para você assim, ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Antes de ser estabelecidos os montes, no 25, antes de ser estabelecidos os montes e existirem colinas, eu nasci. É o próprio Cristo. A sabedoria é Cristo, a sabedoria é o nosso próprio Senhor Jesus, né? Então, fala aqui no 25 assim, antes de ser estabelecidos os montes e de existir as colinas, eu nasci. Então, a sabedoria, né? É o próprio Deus, é o próprio Jesus, né? É tudo, é a trindade. A gente pode ver que é como se fosse o próprio Cristo junto, né? Que a sabedoria é um atributo de Deus, presente na criação de tudo. Tudo a gente vê Deus, tudo, igreja, tudo. Só não vê Deus quem não quer. E às vezes eu acho muito estranho quando as pessoas não conseguem. Mas é normal, né? Não tem nem não é estranho, que Deus já sabia, né? Que o ser humano era assim, né? Que ia ser assim depois da queda do homem. Tem gente que não consegue, ela consegue dar glória à estrela, os astros, mas não consegue dar glória a Deus. No 23 diz assim, ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Mas ele já existia, né? Então assim, já a sabedoria já existia. Antes do homem existir, a sabedoria já existia. Diz assim, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou os horizontes sobre a superfície do abismo, lá estava a sabedoria. Sabedoria aqui pode ser o próprio Cristo, com certeza. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu a fonte do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Gente, olha que coisa linda. A própria grandeza de Deus, eu acho muito lindo. Né? Quando a gente vai no mar, eu observo muito. Às vezes eu gosto muito de ficar ali na areia,
da praia. E aí a onda vem, bate, quebra, né? Então você fica olhando, gente, o cuidado de Deus, gente. O cuidado de Deus. Então não tem nem. Olha, se você olhar pro universo, você vê a grandeza de Deus. Tudo está expresso a grandeza do Senhor, né? Só não vê quem não quer, né? É, Deus, ele é o criador, ele é arquiteto, né? De tudo. Graças a Deus por isso. Diz assim no 30, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Quem era o arquiteto? Né? A sabedoria. Essa sabedoria, com certeza, que está atrelada ao próprio Cristo, né? Com certeza. Está falando do próprio Senhor aqui, Jesus, né? A gente vê também aqui, no 31, eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Sabedoria pura, né? A humanidade me dava alegria. O homem feito em imagem de Deus, né? Representava a glória, o apogeu da criação. Pensa, né? Aí vem lá a serpente, puf, né? Usada por Satanás, né? Porque a serpente era só um réptil, mas usada pelo inimigo, fez uma grande divisão na humanidade. Ele diz assim, eu me alegrava com o mundo que ele criou, a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Você tem guardado o caminho do Senhor? Né? Porque a felicidade, ele está atrelada, quando a gente fala de felicidade, não é algo momentâneo, não é algo efêmero, passageiro, uma felicidade de saber que você serve a Deus, a alegria, né? Ela está associada às bênçãos, né? De Deus. Qual é a bênção de Deus para mim, para você? É a sabedoria, em saber servir a Deus, uma gratidão, saber que tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus, né? Então nós somos sábios, né, perante o Senhor quando entendemos essas coisas. Isso é perfeito, né? Perfeito, é perfeito, é perfeito. A felicidade é uma bênção associada à obtenção da sabedoria, né? Então se você está feliz, você tem uma bênção, graças a Deus, né? A Jesus, a Trindade, né? Ouça a minha instrução e serão sábios. Não a despreze. Nós temos que ouvir a instrução do Senhor. Deus, ele sempre tem o melhor para mim e para você. Ele sempre diz para mim e para você, se desvia do mal, né? Siga a minha palavra, obedeça os meus preceitos, né? Seja sábio, prudente, como eu sou. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta. O que o Senhor fala? Vigiai e orai. Não é orar e vigiar, né? Muitas vezes a gente ora e não vigia, mas tem que vigiar e orar. Porque é vigiando diariamente a minha porta, esperando junto à porta da minha casa. Então, esse vigiando aqui, ela está bem atrelada à advertência de... Aqui fala um pouquinho de adultério também, né? Da mulher adúltera, da prostituição, né? De tudo que nos afasta do Senhor, né? De Deus. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Você encontrou Deus? Então você encontrou vida. Né? Porque a vida é Deus. Deus é a fonte de vida. Né? Inesgotável. Está em Cristo, né? Jesus. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, filha, já falou tudo. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Por quê? Porque você vai para o inferno. Todos que me odeiam amam a morte. Porque a morte é eterna. O homem sem Cristo, o homem sem Deus, tem a morte eterna. Né? É daqui, né, para a morte. Porque muita gente acha que aqui é vida, que é festa. Não. É morte. Morte. Né? Por isso que Cristo morreu na cruz, para que eu e você venhamos ter vida e vida eterna. E essa vida é só com Jesus. A palavra diz assim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então é muito forte, viu? O 8,36. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Já pensou você se agredindo, se beliscando, se mutilando? Esse, o pecado te matando a cada dia, né? E muitas vezes a gente não entende isso. É forte. E Deus venha ter misericórdia de mim, de você. Um dia abençoado na paz do Senhor Jesus. Amém?